Bom dia, nono ano, tudo bem? Pessoal, vamos começar a nossa unidade 2, documentos artísticos. E nós vamos estar falando sobre um dos documentos artísticos mais impressionantes que nós temos, que mudou até mesmo a maneira de se produzir arte. Sabemos que a arte ela se manifesta de várias maneiras e cada uma delas carrega um número de significado. Cada pintura, cada poesia, cada escultura, cada construção, como nós vimos nas últimas duas aulas, construções históricas, ela tem inúmeros significados, ela tem uma história, ela representa um determinado momento da história e ela revela sentimentos que cada um dos artistas tiveram, assim como a maneira que cada artista via o mundo e qual era a sua mensagem para o mundo. E através disso, assim, a arte ela foi mudando conforme a sociedade sofreu essas mudanças significativas, porque como a arte ela reflete inúmeros significados, então ela vai pegar tudo aquilo que está à sua volta e vai ser produzido. Então a gente vai ter a Revolução Industrial, o avanço tecnológico, o sistema financeiro de feudal para o capitalismo, nós vamos ter os problemas sociais, nós vamos ter as grandes guerras, nós vamos ter a luta, aí a gente vai entrar na tão sonhada, na tão falada Guerra Fria, nós vamos ter as mudanças climáticas, nós vamos ter tanta mudança dentro da sociedade que a arte também vai sofrer essas mudanças e dentro dessas mudanças vai surgir outras maneiras de se produzir arte. Então a gente vai estar falando hoje sobre como essas mudanças que a arte sofreu, como o avanço tecnológico criou outra maneira de se fazer arte, que é a fotografia. Assim, a história da fotografia, primeiramente, a fotografia é uma técnica de criar imagem por meio de exposição luminosa, fixando numa superfície sensível. É você, através da exposição luminosa, a luz, ao irradiar, ela vai formar aquela imagem fixa numa superfície sensível, que ao captar aquela luz, consegue registrar aquele momento. E assim, muito tempo que se tem um debate muito grande sobre quando surgiu a fotografia, e a gente vai ter exemplo da câmara escura, de Aristóteles, nós vamos ter o teatro de luz, né, no Renascimento, mas tudo isso não se produzia e não se fixava essa imagem. Você via, você conseguia refletir, você conseguia mostrar a imagem através da exposição da luz, mas você até então ainda não tinha conseguido fixar essa transmissão de luz, a transmissão toda da imagem através da luz numa superfície. Joseph Nice Foreign, eu não consigo falar esse nome direito, em 1993, foi uma das primeiras pessoas a imprimir a luz em uma superfície sem usar qualquer tipo de tinta, que eram as pinturas. Mas isso não funcionou por muito tempo. Chegou um tempo que aquela imagem ela simplesmente se desfez, desapareceu. Então há uma grande controvérsia de que ele foi o pai da fotografia, porque ele conseguiu criar uma dessas primeiras capturas, vamos por assim dizer, de uma imagem e colocá-la numa superfície, mesmo que não tenha durado. Depois, com o avanço dos seus estudos de luz, aí vai entrar um pouco de química também, de conseguir capturar essa imagem. Em 1826 ele conseguiu registrar a fotografia com uma duração indefinida, e essa imagenzinha que está do lado. Não dá para a gente entender direito o que ele conseguiu fotografar aqui, mas é um dos primeiros registros e é considerada a primeira fotografia. E assim, isso não foi... Ele fez hoje e já está pronto. Não, isso demorou mais ou menos horas para se fazer... Horas para que a imagem começasse a ser criada depois que a luz fosse lançada, ela começasse a ser criada na superfície que ele separou, que era uma superfície um pouco fina, e ali ficou horas e horas até ela ficar pronta. Depois de Joseph, vai ter Henry Foster, ele vai criar uma das primeiras câmeras primitivas, mas seria de negativo fotográfico, não é como vocês imaginam. Depois nós vamos ter Louis Daguerre, aí sim começa a surgir mais ou menos o que é considerado a primeira máquina fotográfica, aí por isso que há esse debate, porque algumas pessoas consideram o Joseph como
pai da fotografia, mas outras pessoas vão falar que vai ser Louis Daguerre que vai ser o responsável. Porque ele, com o governo francês, ele vai se aprofundar nos estudos de Niepce sobre como ele conseguiu criar aquela fotografia, como foi que ele usou, e ele vai criar essa maquininha aqui, que é chamada de daguerreotipo, que é quase a junção do nome dele, né, do sobrenome dele, criou essa aqui que era tipo uma máquina fotográfica. Só que ela era muito cara, muito cara, e só pessoas mais abistadas conseguiam. E isso aqui ainda não é é preto e branco, claro, que é o tipo negativo. Tem quando você olha o filtro do seu celular para procurar uma imagem, não tem a parte que parece negativo, que você sai branco e o seu fundo sai preto. Então, era mais ou menos desse tipo essa máquina fotográfica. Então, assim, ela era muito difícil de ser produzida, um preço muito alto. Então, somente os ricos, mais ricos tinham. Ainda era um pouco mais barato você fazer uma pintura. Mas depois dele, cada um foi fazendo seus estudos. Nós vamos ter o Frederic Stoffasch, ele vai conseguir melhorar um pouquinho a resolução, ele vai usar a emulsão do colóide úmido para baratear um pouco o custo dessa produção. Depois vamos ter o Félix Nadar, que vai ser o primeiro a capturar imagens aéreas, dos primeiros donos do estúdio de retratos também da época. Vamos ter o Adolphe Désiré, que vai criar a captura da expressão, que é o carte de visite, que barateava os custos das impressões, era um dos mais responsáveis pelo... E isso foi um dos sucessos, que é quando começou a surgir aqueles fotorretratos das pessoas que na casa da nossa bisavó, da tataravó tinha. Então, é ele que começou a criar essas impressões. Ele foi um dos primeiros a conseguir fazer esses retratos das pessoas e começou a se tornar tão popular a fotografia. Mas até então, isso a gente não está falando da massa ter acesso à fotografia. Estamos falando de pessoas com dinheiro para ter acesso à fotografia. Vamos ter o James Clerc, que em 1861 vai mostrar o método da fotografia colorida. E ele vai usar 3 negativos para fazer isso. E é a partir daí que começam novos estudos sobre o rolo de fotografia colorida. Até então, a gente não pode esquecer que as fotografias eram em preto e branco, era assim negativado. Matthews Brady, ele vai ser um que vai registrar as cenas da guerra. Então, ele vai pegar da Guerra Civil de 61 e 65 e vai ter todos esses negativos da Guerra Civil, do que aconteceu. Duc d'Oron, ele vai ser um pesquisador francês, que vai ser também que vai investir nessa fotografia colorida e vai fazer um livro tudo baseado na fotografia colorida. E quando a gente tem Richard Maxdon, ele vai inventar a fixação da imagem numa suspensão gelatinosa que vai substituir o colóide, que foi uma das primeiras pesquisas do Louis Daguerre, que vai criar as primeiras chapas secas, formando o processo de revelação mais simples. Vocês já tiraram raio-x? Não tem aquela chapa do raio-x? Então, assim, era mais ou menos daquele tipo de fotografias. Não era igual. Estou só dando um exemplo para vocês terem uma ideia, porque eu procurei um vídeo para botar para vocês como é que era, mas eu não consegui achar. É impressionante quando eu quero as coisas, eu não consigo achar. Então, assim, ele vai ser um dos primeiros. É através dessa pesquisa do Richard, dessa criação dele, que vai surgir uma das maiores empresas de filme fotográfico e máquina fotográfica, que encerrou a sua produção agora em 2009. E foi, assim, uma comoção no mundo, que é a Kodak. George Stammer foi um empresário, ele com apenas 24 anos, ele vai fundar a Kodak. E é através dessas chapas secas que ele vai começar a produzir esses filmes. Assim, a Kodak ela vai produzir câmera fotográfica, mas no primeiro momento ela vai produzir apenas filme, o rolo de filme mesmo. Gente, vocês nunca viram um rolo de filme, gente, vocês não tem noção. Eu vou pegar para vocês uma ideia de como é o rolo de um filme. Sobre o rolo de máquina fotográfica, os filmes. Olha como eles eram antigamente. Isso aqui já é um pouquinho mais novo, que eu procurei as mais antigas. Eu não consegui achar, só essas aqui. Então, assim foi a primeira máquina fotográfica lançada pela Kodak. E ela vai
ela vai ser com um rolo de 20 metros, permitindo captura até de 100 imagens. Só que qual era o problema dessa máquina fotográfica? Ela não era reutilizável. Usou, acabou. Então, assim, continuando ainda a ser algo que, apesar de ser um pouco mais barateado, ainda só quem tinha acesso era quem poderia pagar por esses preços. Aí vão surgir os irmãos Lumière, que a gente não pode esquecer que a evolução da fotografia, ela vai bater muito com a evolução do cinema, porque vocês sabem que o cinema, que é a filmagem do cinema, nada mais do que a captura de cenas seguidas, de imagens seguidas, e você conta uma história. E ela tem início, meio e fim. E a fotografia nada mais do que uma imagem estática. E o filme nada mais o início dele era desse jeito. Então, assim, eles vão inventar o autocromo coloridos, que foram patenteados, e em 1903 surgiu a primeira captura de imagem colorida, que foi os primeiros filmes de cores para as câmeras. Então, assim, os irmãos Lumière também vai ser considerado eles são considerados os pais do cinema, porque através da evolução da fotografia, dos rolos negativos que se criaram, com a criação de Maddox, desses negativos da revolução fotográfica, vai fazer com que os irmãos Lumière, com esses rolos de filme, comecem a capturar as imagens e depois fazer uma sequência, fazer elas passarem rápido. Tanto que um dos primeiros filmes a ser produzido, ele não tinha nem 4 minutos. Ele era muito rápido. Então, assim, quando eles inventam os autocromos, que vai ser a página colorida, isso vai tanto para o cinema, vai ser quando o cinema surge, o cinema colorido, como também para dentro da máquina, para as fotografias. Em 1935, a Kodak vai lançar o Kodachromer, que vai ser esse filme que vai poder permitir essa câmera sair colorida, que até então a câmera não era colorida, ela está sendo em preto e branco ainda, negativizada. E só que essa rolo de filme só podia ser nas câmeras da própria marca. E só havia 25 laboratórios no mundo que podia fazer essa revelação desses filmes, porque era um preço alto a se pagar, porque se demorava para fazer essa revelação desses filmes. E isso tudo fez com que apenas determinada parte da população pudesse. Era mais você pagar alguém para tirar suas fotos, e era algo caro também para se conseguir. Depois disso, em 1936, a empresa alemã vai lançar, em contraponto à Kodak, outro filme colorido, mais barato, que podia ser feito em qualquer laboratório. É quando a fotografia vai se tornar um pouco mais popular. A população já vai querer ter agora uma máquina dentro de casa para tirar suas próprias fotos, fazer os seus filmes. E em 1975, o Stevenson vai criar, para vocês terem uma ideia, gente, há 45 anos atrás, na década de 70, na época que os pais de vocês estavam nascendo, os avós de vocês estavam casados, uma pessoa pensou na câmera digital. Só que ninguém achou que teria sentido. As pessoas não achavam que ela iria para frente. Só apenas no meados dos anos 80 é que ela vai ser colocada no mercado, que é o sensor eletrônico, que faz com que a luz saia e capture a imagem e passe para o filme. Até então, né, que são as câmeras digitais. Para vocês terem uma ideia, há 45 anos atrás, alguém pensou. Eu fico imaginando se Stevenson está vivo, ou as pessoas que fizeram que ele não tinha nenhum sucesso na vida, como eles devem estar se sentindo hoje, até uns 5, 6 anos, até uns 10 anos atrás, quando as máquinas digital, ela fazia sucesso, principalmente a da Sony, que você apertava para tirar foto, saía a câmerazinha, ela dava o foco, e todo mundo tinha uma festa, todo mundo tirava sua câmera digital para tirar foto, para mostrar da festa. Era o apogeu das festas, era você tirar sua maquininha digital. Eu tive a minha, eu tive 2 máquinas digitais, eu tive uma máquina fotográfica da Kodak, e depois tive uma máquina digital, só que a minha era da Mirage. Até hoje, meu filho esses dias achou ela por aí e quis brincar com ela. Só que ele viu a imagem e falou, mãe, acostumado com a imagem do celular nítida, né? Quando viu como é que era a imagem nas câmeras digitais, se assustou.
Mas até então, a fotografia ela era algo para você pessoal, até mesmo algo para você, um documento artístico. Ela não era um documento visto ainda como um documento artístico. Ela era fotografia, até a sua evolução toda, era mais uma tecnologia para capturar a imagem, aliada ao cinema. Só que vai chegar um momento que, como a fotografia ela é um documento histórico, vocês estudaram isso lá no primeiro ano, quando estavam estudando história, estavam falando sobre documentos históricos, vocês descobriram que a fotografia é um documento histórico. Só que até então ela não era aceita nos meios artísticos, porque para os grandes artistas, a fotografia era... A pessoa que usava fotografia é porque ela não conseguia ser um pintor. Então ela tirava foto. Então ela não era real, ela não era a produção de um artista. O artista ele não idealizava a sua obra, simplesmente capturava uma imagem. Só que com o avanço da modernidade e a arte ela passa a não ser apenas, sai da academia artística, entra a vanguarda artística, entra os novos movimentos artísticos, eles vão perceber que a fotografia, apesar de ela permitir a representação fiel da realidade, ela ter um caráter duradouro, porque quando no momento que você captura aquela imagem ali, você capturou aquele momento e não tem como se perder, entre aspas, né? Uma ferramenta para documentação. A fotografia ela te permite também criar a arte, porque é através do olhar do artista, é quando ele para olhar algo que chama a sua atenção, ele vai produzir uma arte. E até mesmo ela vai poder observar, ela vai poder criar um ambiente artístico. Então a fotografia ela vai começar a ganhar o status de arte, principalmente quando surge o movimento pictorialista, que vai ser a arte gráfica na 1890 nos Estados Unidos e na Europa, que é você criar uma produção para tirar suas fotos. Também vamos ter o casal Bennett e Hela, que vai usar a fotografia para expor, vão fazer uma exposição dos objetos artísticos em ambientes expositivos, vai ser uma das primeiras. Essas imagens aqui não é dele, mas eu só quero mostrar para vocês o quê? Como a fotografia ela é arte quando o olhar do artista captura a imagem. Como ele consegue produzir aquela imagem, ele com o seu foco, com o seu olhar artístico, ele consegue capturar uma imagem que tenha uma representação artística. Então, assim, a fotografia ela ganha esse aspecto, ela vai permitir você produzir uma situação, como eu estava vendo os vídeos, como é feito determinadas exposição, como você vai tirar foto, como ela é produzida, todo um trabalho que tem. E hoje em dia a fotografia ela é muito mais aceita como arte, por ela te permitir criar determinados ambientes e como ela permite que você capture aquele momento de uma maneira tão especial. E agora a gente vai falar sobre as nossas atividades. Você só tem um exercício, eu não vou passar o exercício do livro hoje, porque a gente vai dividir essa aula em duas. Então, semana que vem, nós vamos estar falando sobre a fotografia social, porque a fotografia ela surge como uma maneira das pessoas capturar uma imagem. O homem sempre tentou fazer isso ao longo da sua história, por isso a câmera escura de Aristóteles, por isso a imagem em teatro de luz, por isso que tantos homens se aperfeiçoaram em descobrir alguma coisa, em criar isso. E a fotografia, ela também vai passar por toda a transformação que a arte passa. Então, na semana que vem, a gente vai estar falando sobre a fotografia social. Então, a gente vai estar falando sobre Sebastião Salgado e a gente continua a nossa aula. Mas o que eu quero que vocês façam no caderno para hoje, é para vocês fazerem hoje, não é para entregar semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Para entregar hoje. Criar uma montagem de fotografia que represente as suas emoções. Vocês vão escolher 3 imagens, mais ou menos, que representem os sentimentos de vocês no início do ano. E como é que vocês estão sentindo agora? Que fotografia represente? Vocês podem escolher essas fotografias no Google. Então, vocês vão fazer essa montagem. Vocês vão lá pesquisar no Google, de repente, aí 3 fotografias que representem o seu sentimento no início do ano.
E vão pegar 3 fotografias que representem como vocês estão sentindo agora, em outubro de 2020. E como é que estão essas suas emoções? E eu quero que vocês façam essa montagem. É um exercício que dá para vocês fazerem pelo celular e também pelo computador, para quem tem acesso ao computador, porque vocês postam foto no Facebook, vocês postam foto no status de WhatsApp, vocês postam foto no Instagram, vocês postam foto no Twitter, em tanto outras redes sociais. Então vocês sabem pegar a imagem e sabem, gente, a minha coelhinha aprontando, ela resolveu subir em cima do meu sofá. Eu tenho que pedir meu filho para tirar ela dali, porque ela é muito abusadinha. Eu tenho uma coelha, gente, linda. Então, pessoal, essa é a nossa aula. Obrigada. Até a próxima semana.